Olá, eu sou a Maria Carolina, sou advogada e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar como funciona uma ação de despejo. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho, curte o vídeo e também coloca nos comentários se você tem alguma sugestão de conteúdo, seja ou não de direito imobiliário. A minha ideia é trazer conteúdo jurídico para você, de forma que você, através dos meus vídeos, já saiba como se defender, como agir para evitar uma ação judicial e evitar perder dinheiro. Caso você não me siga no Instagram, também já me segue lá, eu @mariacarolina.adv. Mas vamos para o vídeo. A ação de despejo é a ação necessária e obrigatória para quando você precisa tirar o inquilino do seu imóvel. Isso não acontece somente nos casos de falta de pagamento. A ação de despejo ela é utilizada também por outros fundamentos que eu vou te explicar lá na frente. Mas é importante que você já saiba que para a gente entrar com uma ação de despejo, a gente precisa de um contrato de locação. Isso é, a gente precisa que de um lado a gente tenha o locador, o proprietário do imóvel, dando a posse do seu imóvel e em troca ele receba um valor financeiro, um benefício pelo locatário. Esse locatário, ele vai justamente pagar para ficar na posse do imóvel por um determinado tempo. E aí, não necessariamente, a gente precisa de um contrato de locação escrito. A gente pode ter também o caso de um contrato de locação verbal. Isso não acontece muito hoje em dia, as pessoas têm utilizado até aqueles contratos do Google para utilizar contrato de locação, para usar como forma de instrumento da locação. Porém, é ideal que você tenha um contrato escrito com todas as regras, porque quanto mais provas a gente tiver para entrar com essa ação, melhor. Então veja que o contrato de locação por escrito não é um documento essencial para a ação de despejo, mas ele é um documento que ajuda muito o advogado a defender os seus próprios interesses. Deu para entender? A partir daí, eu quero te explicar que a ação de despejo não é utilizada somente no caso de falta de pagamento. Não só a lei, mas o contrato também prevê diversas regras em que você pode despejar pessoas se ela simplesmente descumprir uma cláusula contratual que seja muito importante. Então, às vezes, os advogados colocam uma cláusula de multa. Olha, você descumpriu a cláusula tal uma vez, é multa. Você descumpriu 2 vezes, multa de novo. Agora, a terceira vez já é despejo. Tem alguns advogados que também colocam que, descumprindo uma cláusula contratual, você pode sim pagar a multa e, além disso, você também pode ser despejado do imóvel. Então, leia muito bem o contrato que você utiliza aí com você, que rege a sua locação, para que você tenha ideia de quais são os riscos que você está correndo. Já a lei traz outras regras que também pode acontecer a ação de despejo. E são elas. A primeira é a falta de pagamento. Então, se o inquilino ficou aí um tempo sem realizar o pagamento, e não tem um tempo necessário, tá? Pode ser 1 mês, pode ser 3, pode ser 2 anos. Normalmente, os advogados acabam aconselhando que você espere 3 meses, não por uma necessidade da lei, mas porque, às vezes, o seu inquilino está passando por uma dificuldade financeira. E aí, ele ficou 1 mês sem te pagar, né? Atrasou aí uns 45 dias. Você já foi, já contratou advogado, já preparou a ação, e aí, logo em seguida, o inquilino já faz o pagamento. Então, essa ação de despejo que você entrou perde o sentido, entende? Então, por isso que o advogado acaba falando, vamos esperar mais um pouquinho, talvez uns 2, 3 meses, para que a gente tenha realmente provas de que esse inquilino não está pagando há algum tempo. Isso é muitas vezes penoso para o proprietário que precisa desse dinheiro, que quer receber, mas, por outro lado, ele serve até como uma garantia de que você não vai contratar um advogado e depois, ou até pagar as despesas e custos da ação e depois não precisar desse custo, ter gastado à toa, tá bom? Uma possibilidade é quando você precisa daquele imóvel para uso próprio. E esse uso próprio, ele é extensível ao seu marido, aos seus filhos, aos seus pais, é sempre para a sua família como um todo. Por quê? Se você não tem outro imóvel para morar, e vamos supor, você mora de aluguel, você alugou o seu apartamento, que é menor, para alugar um apartamento maior, e aí, de repente, o seu proprietário falou assim, olha, vendi esse imóvel aqui, você vai ter que ir embora. Você não tem para onde ir, né? É difícil você arrumar um lugar assim tão rápido. Então, você pode pedir o despejo
do seu inquilino para que ele saia porque você vai usar o imóvel e você não tem onde morar. Então, isso é uma justificativa possível da lei. Uma outra possibilidade também do despejo é para reparos urgentes. Então, caso você tenha notícias de que o imóvel precisa fazer uma reforma estrutural e que é uma reforma urgente, você pode sim despejar esse inquilino para conseguir fazer a reforma lá dentro da casa sem problema nenhum. O que a gente, como advogado, percebe muito é que às vezes o inquilino tem a maior reclamação do mundo de falar, olha, esse imóvel tá com goteira, esse imóvel tá com isso, esse imóvel tá com aquilo, e quando você coloca lá uma equipe para trabalhar, ele acaba criando empecilhos. Então, às vezes é uma boa alternativa você pedir para esse inquilino sair de lá, para que você consiga reformar em paz e até de uma forma mais rápida. A gente já teve um caso aqui no escritório, inclusive, de que o inquilino falava assim, olha, não, tal dia você não pode entrar no imóvel, você tem que entrar tal dia, porque ele morava no imóvel, então ele tinha uma programação da família, né? E isso, embora não seja objeto do nosso vídeo de hoje, acaba atrapalhando a reforma. Então, isso é muito bom que você já saiba e já tenha ciência por aí. De toda forma, a ação de despejo é muito utilizada, mas eu, como advogada, eu sempre procuro resolver a situação amigavelmente, para que se não der certo, eu acione o judiciário. Por quê? O judiciário hoje em dia está abarrotado de ação. Tem juízes de todos os lugares do país, tem juízes de todas as classes sociais, de todas as formas de pensamento. Então, às vezes, o que um juiz entende não é necessariamente aquilo que a gente precisa, é aquilo que a gente está esperando. Então, pode ser que o processo demore muito por terem outros na fila, e além disso, quando sair uma decisão, essa é uma decisão contrária ao que você precisa, mesmo tendo todos os requisitos. E aí, para isso, você vai precisar recorrer, gastar dinheiro com recurso, etc. Então, o mais ideal que a gente costuma fazer aqui no escritório é fugir da ação judicial, tentar resolver de forma amigável, e se não der certo, a gente entra com essa ação judicial. E aí você vai se perguntar, Carol, mas como é que eu faço essa resolutiva amigável? Para isso, é importante que você tenha um advogado para elaborar uma notificação extrajudicial para você. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. É um vídeo que o pessoal gostou muito da dica de como enviar, como preparar e tudo mais. Porém, um advogado, principalmente se for o mesmo advogado que vai entrar com essa ação para você, ele já vai ter uma ideia da estratégia, do fundamento que ele vai utilizar. Então, ele vai usar essa notificação extrajudicial não só como uma ameaça para que essa pessoa saia, não só como uma iniciativa de tratativa para tentar resolver de forma amigável, mas ele vai utilizar essa notificação extrajudicial também como forma de prova. Então, se você, principalmente você, que não tem um contrato de locação escrito, tem um contrato de locação verbal, a notificação extrajudicial é essencial no seu caso. É ela que vai conseguir provar que existe aí uma locação entre vocês, além de testemunhas. Então, contrate uma pessoa que seja especialista nisso, porque ela vai utilizar a mesma tese da notificação extrajudicial, ela vai levar isso com mais força para o judiciário e aí você tem mais chances de ganhar esse processo. Uma possibilidade da ação judicial de despejo é o despejo liminar. Então, se você não tem garantias nesse contrato, se não é um contrato com fiança, com calção e etc., ou até aqueles casos que você tem calção, mas a pessoa já ficou há tanto tempo sem te pagar que a calção já foi consumida. Então, por exemplo, a minha calção de imóvel é 3 vezes o meu aluguel. Vamos supor que o aluguel é R$ 4.000. E aí eu fiquei 3 meses sem pagar. Então, a minha calção é R$ 12.000. O tempo que eu fiquei sem pagar também era R$ 12.000. Dessa forma, a partir do quarto mês, é como se o contrato tivesse sem garantia. Então, a partir disso, eu já posso pedir um despejo liminar. Para esse despejo liminar acontecer, você, proprietário, precisa consignar em juízo um valor de calção. Não é exatamente esses 12 mil, tá? Não é que você precise pegar esse dinheiro dos 12 mil que o inquilino te pagou e utilizar lá. Não. É uma nova calção, uma calção judicial. Por que você precisa fazer isso? Porque quando a gente fala de liminar, a liminar nada mais é do que o juiz deu uma decisão sem ouvir a parte contrária. Então, como ele não está ouvindo a parte contrária, pode ser que ele tome uma decisão arbitrária, pode ser que você aí, proprietário, autor da ação, não tenha razão. E o juiz está confiando em você. Então, para que ele confie em você, ele pede essa caução para que, se o que você alegou não for real,
se realmente essa pessoa pagou os aluguéis, ela foi despejada injustamente, ou até alguma outra hipótese, essa caução ela vai ser convertida para o inquilino, indenização. Deu para entender? Então, essa caução é uma garantia de que o juiz vai agir ali como uma pessoa imparcial e tomando todas as cautelas possíveis para se proteger de um locador mal intencionado. O despejo liminar, ele autoriza o despejo no prazo de 15 dias. Então, o inquilino terá 15 dias para sair do imóvel. Isso não quer dizer que a partir dessa decisão de despejo, em 15 dias o seu imóvel estará livre. Por quê? Porque quem vai entregar essa ordem de despejo pode ser um oficial de justiça. E aí, às vezes, o oficial de justiça demora para cumprir essa ordem de despejo, entendeu? Então, a gente depende de uma questão de agenda no judicial. Então, tanto a agenda do juiz para conceder essa liminar, quanto a agenda do oficial de justiça. E, às vezes, de cidade para cidade, de oficial para oficial, isso demora um pouco mais, tá bom? Então, é importante dizer para você que o prazo da lei existe. Sim, a decisão vai ter uma determinação de que, a partir da intimação, da citação ali do oficial de justiça, essa pessoa tem 15 dias para sair. Mas isso não quer dizer que até lá a gente tenha uma ação imediata do oficial de justiça. O inquilino, por sua vez, ele pode evitar o despejo de algumas formas. Então, se você é um inquilino e você foi acionado em uma ação de despejo, procure um advogado quanto antes. Assim que chegar uma carta do Poder Judiciário na sua casa, já entre em contato com o advogado, ainda que você tenha que pagar a consulta. Na maioria das vezes, os advogados descontam o valor da consulta caso você contrate o advogado para outro serviço, né? Aí para essa defesa judicial, enfim. Então, é interessante você pagar a consulta para saber qual é a melhor forma de agir. Porque você pode ser despejado injustamente e depois, quando você vê ela, você fala assim: não, realmente não é um caso de uso próprio, realmente não é um caso de falta de pagamento. Eu paguei, mas a pessoa, eu errei aqui um dígito e não caiu na conta da pessoa, não me atentei, enfim. Então, o advogado ele pode conseguir contornar essa situação, mas para isso é importante que você entre em contato com o advogado imediatamente. Por quê? Porque no caso, principalmente do despejo liminar, você tem um prazo muito curto para se defender. Você recebeu ali um despejo de 15 dias, então antes disso, você já vai ter que entrar com uma defesa para que o juiz possa analisar antes do fim desse prazo. Na ação de despejo por falta de pagamento, você pode também, na mesma ação, cobrar os valores não pagos, os valores inadimplidos. Aqui no escritório, quando a gente tem caso de liminar, a gente normalmente faz essa ação separada. Então, a gente faz uma ação de despejo e a gente faz uma ação de cobrança de aluguel não pago. Por que que a gente faz isso? Porque se a gente quer uma liminar, a gente quer que esse processo ande quanto antes, cada vez mais rápido. Então, às vezes, o despejo liminar anda mais rápido no tribunal do que quando é uma ação conjunta. Mas isso é uma variação de cidade para cidade, de juiz para juiz, né? Então, realmente, seu advogado precisa analisar da melhor forma. Porém, se você quiser cobrar os valores inadimplidos, você pode cobrar tanto o aluguel atrasado, condomínio, IPTU e tudo mais que é uma verba acessória aí do seu contrato de locação. E por fim, caso o inquilino não saia do imóvel no prazo estipulado pelo juiz desses 15 dias ou 30, se for uma outra decisão, você pode acionar a força policial. Isso quer dizer o quê? Que o oficial de justiça vai até esse imóvel acompanhado da polícia e caso essa pessoa não abra a porta, se recusa a sair, a polícia pode arrombar a porta, pode tirar tudo que está lá dentro e, enfim, vai ser um caos que não seja muito legal de acompanhar. Não é uma situação boa, minimamente, a polícia ir até a sua casa e tirar tudo que tem de dentro. Porém, para o proprietário, às vezes, é a única saída. Porque ele já tentou resolver amigavelmente, ele já tentou mandar uma carta extrajudicial, judicial, e a pessoa não sai. E não paga. Então, às vezes, a força policial é a medida mais drástica, mas a única alternativa que o proprietário tem. Se você gostou desse vídeo, coloca aqui o seu like, escreve aqui o comentário e já encaminha esse vídeo para 3 amigos que precisam saber dessa informação. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais!